Olá, seja bem-vindo à SR Consultoria. Continuaremos então a tratar o item 6.4 e neste vídeo nós falaremos do item 6.47 até o item 6.49. Iniciando o item 647, o laboratório deve estabelecer um programa de calibração, o qual deve ser analisado criticamente e ajustado conforme necessário, e a fim então de manter a confiança na situação de calibração. Já vídeos anteriores eu tinha comentado, que o laboratório deve fazer o levantamento então dos equipamentos que serão utilizados então em suas atividades do escopo a ser acreditado, seja ensaios, ou serviços de calibração, e também aqueles utilizados na amostragem. Quais equipamentos em que o programa de calibração deve contemplar? Todos os equipamentos que possam vir a influenciar os resultados. Na verdade, a palavra correta seria que afetem, que possam afetar os resultados, seja de forma direta ou indireta. Eu não vou aqui explanar sobre esse direta e indireta, porque lá no item condições ambientais, no item anterior também, 6.4, eu já falei bastante sobre isso, já dei exemplos, e acredito que já tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, volta lá nos itens anteriores, dá uma olhadinha nos vídeos e vocês vão ver lá explicações e exemplos a respeito do que é afetar direta ou indiretamente os resultados. Então, todos esses equipamentos que vão afetar esses resultados, ou que possam afetar esses resultados, eles devem então ser incluídos nesse programa de calibração. A calibração é bastante demanda de uso. Existe então um planejamento específico que a norma recomenda ou que a norma exige? Não existe, Se vocês olharem todos os itens que fala sobre rastreabilidade dos equipamentos ou sobre os cuidados, com relação ao programa de calibração na norma, ela não vai exigir um prazo determinado para esse programa. Então, o primeiro motivo é porque muda de equipamento para equipamento, de instrumento para instrumento, muda com relação ao sistema de medição, a área de calibração a ser realizada. Não tem como estabelecer um prazo determinado para um programa de calibração, porque depende do tipo de equipamento a ser calibrado. Como que se planeja então o programa de calibração? De início, você começa colocando ali um prazo de calibração que você vai se basear aí no que já é o uso da área, daquela área específica da grandeza que você vai calibrar, ou pela demanda de uso desse equipamento. Então, tem várias formas aí que você pode utilizar para iniciar esse programa, startar esse programa do zero, e no decorrer dele, você pode ir ajustando então esse prazo, esse planejamento. Em geral, o pessoal forma um planejamento de programa de calibração anual, não necessariamente cada equipamento calibrado anualmente, mas o programa é estabelecido em geral num horizonte anual de planejamento. Isso vai depender de várias situações, principalmente da demanda de uso desses equipamentos, de cada equipamento, de como que esse equipamento é utilizado, de como que ele é solicitado. Depois eu darei ainda alguns exemplos aqui para frente, mas tem vários fatores aí que podem afetar nesse planejamento de calibração, desde o inicial, que depois você pode ir ajustando, ou mesmo, conforme você vai ajustando, você estabelece ali no ano, mas a tua demanda de uso cresce dentro daquele ano. Então, como que vai ficar? Será que você mantém? Você deve manter o mesmo equipamento? Uma balança que você utilizava 2 vezes ao dia, você passa a usar ela 3, 4, 5 vezes ao dia, todos os dias da semana, durante todos os meses. Como que fica, então, esse planejamento, Será que você deve melhorar aí, diminuir o prazo de calibração? Isso que ele fala de ser analisado criticamente, conforme necessário. Então, conforme a demanda de uso, se aquele equipamento sofreu uma queda ou uma batida, será que não invalidou essa calibração, conforme esse acidente que teve com esse equipamento ou com esse instrumento, Então, tudo tem que ser analisado. Sei lá, a balança foi tirada do local. Será que não invalidou essa calibração? Será que não mexeu no erro de excentricidade dessa balança? Ou não afetou o sistema interno ali dessa balança? Então, tudo tem que ser analisado para que essa confiança nessa comprovação metrológica, nessa calibração, ela se
mantenha. Bom, então isso seria a análise crítica que deve ser realizada, né? A outra análise crítica que deve ser realizada com relação às faixas de calibração também. Então não só a demanda de uso, mas se as faixas de calibração, né? Você estabeleceu uma faixa de calibração lá, sei lá, eu uso essa balança de 0 a 300 gramas. Essa balança ela pesa até 1000 gramas. A capacidade dela é de 1000 gramas. Eu uso hoje ela de 0 a 300 gramas. Se eu excedo, se a minha demanda de uso, depois de calibrada já de 0 a 300, sei lá, calibro 3 pontos de 0 a 300 para eu usar nessa faixa. E aí eu começo com uma nova faixa acima de 300, claro que essa faixa, nova faixa, né, estando dentro do teu escopo de acreditação, para que você cumpra com esse referencial normativo, ela deve ser então acrescentada nesse planejamento de calibração. Esses seriam assim os principais pontos aqui que eu estou colocando, gente, mas tem muita coisa para ser tratada dentro desse item apenas, tá? Do programa de calibração. Também, uma outra questão de manter a confiança seria a necessidade ou não de você estar verificando esse instrumento ou esse equipamento, esse sistema de medição periodicamente, para ver se está mantendo essa comprovação metrológica. E isso é importante quando você, por exemplo, tem que levar materiais, por exemplo, de unidades móveis que você leva para campo, como eu já dei nos exemplos anteriores, nos outros vídeos, ou como, por exemplo, você tem uma demanda muito grande de uso, ou também a demanda, ela tem vários técnicos ali diferentes que mexem naquele equipamento também, né? Isso pode diminuir aí a confiança, a questão, às vezes, do cuidado no uso, né? Um usa de um jeito, outro usa de outro, por isso é bom as instruções de trabalho para padronizar a forma de uso, por isso é importante, né, os ensaios intralaboratoriais, ensaios de comparação intralaboratorial, para que se padronize a forma correta de se utilizar esse equipamento por meio de uma instrução de trabalho ali, responsabilizando, né, as pessoas de que é daquela forma que deve fazer, né, conscientizando e depois responsabilizando, claro. Para que se mantenha, então, esse padrão, essa confiança da calibração. Condições ambientais também é outro cuidado que se deve ter com esses equipamentos calibrados, né? Quais equipamentos que requerem uma condição de ambiente controlada ou monitorada para saber como que está essa condição ambiental e no que ela possa ou não afetar esse instrumento, esse equipamento, esse sistema de medição. Manutenção e ajuste. Não adianta você calibrar, né, toda a gama de equipamentos e instrumentos, cumprir o teu programa, se você não faz manutenção preventiva nos seus equipamentos. Porque o equipamento, né, gente, ele precisa ser olhado como um todo, não só calibrado. A parte robusta desse equipamento, se precisa de algum ajuste, a parte de manutenção também, ela é muito importante, né? Ela é imprescindível e a norma cobra isso também. Tem muito aqui a se falar, mas aqui a gente está pegando os pontos mais importantes. Então, prestar bastante atenção aí nas faixas que devem ser calibradas e também nessa mudança que pode haver um aumento aí dessa demanda ou a diminuição também que você pode de repente postergar mais essa calibração. Com relação à verificação intermediária, a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas é se atentar nessa análise crítica que você deve então manter cartas de controle dessa comprovação metrológica desses sistemas de medição, para você não só poder analisar criticamente a manutenção dessa confiança na situação de calibração, né? Como também você digamos, por viabilidade econômica, você também verificar se você não pode estar estendendo esse prazo de calibração, né? Se você pode calibrar com mais tempo, por que você vai calibrar com menos, né? Ou, da mesma forma, se você tem uma demanda de uso muito grande e se esses erros eles começarem com uma tendência a crescer, né, digamos assim, então, de repente, você precisa ajustar isso para menos tempo. E você vai perceber que alguns instrumentos, equipamentos, alguns sistemas de medição você pode postergar e outros você pode diminuir. Então, por viabilidade econômica também, é importante manter então essas cartas de controle, traçando essas linhas de tendência em relação aos erros, né, dessa comprovação metrológica. Aliás, comparando, né, com os erros dessa comprovação metrológica para ver se mantém ou não. Estou falando aqui, gente, bem
como se diz assim, grosseiramente, né? Mas isso envolve vários estudos aí do laboratório, né? Com esse acompanhamento, esse monitoramento desse programa de calibração, para que essa análise crítica ela seja feita de forma bem adequada, né? Para que vocês então possam manter essa confiança nessa situação de calibração. O item 648 traz então como que o laboratório deve fazer para identificar esse status de calibração. Quando um técnico entra no laboratório para utilizar esse equipamento, os envolvidos ali nas atividades de ensaio conseguem então identificar se esse equipamento foi calibrado, se ele está apto para uso ou não. Então vamos ver. Todo equipamento que necessite de calibração ou que tenha um período de validade definido deve ser etiquetado, codificado ou identificado de alguma forma que permita que o usuário do equipamento identifique prontamente a situação de calibração ou o período da validade. E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma etiqueta, né, de um laboratório de calibração. Em geral é esse modelinho aí que eles enviam e ali eles colocam, né, o código em cima normalmente, tá, de calibração, que normalmente é ou o código do equipamento, que é a identificação unívoca do equipamento, e também eles podem colocar aqui o número do relatório de calibração. Olha, isso é importante, tá, gente? Isso é mandatório, colocar qual que é o equipamento, senão como é que você vai relacionar aquele equipamento com aquele certificado de calibração e com a lista de equipamentos interna do laboratório. E a data de calibração, então, o que o laboratório calibrador pode fazer nesse sentido? Ele deve, então, enviar essa etiqueta de calibração e ele pode preencher até isso aqui, olha, o código, o número de certificado e a data de calibração, só. O laboratório calibrador, ele não deve preencher, então, a data da próxima calibração. Por quê? Porque a data da próxima calibração, quem define é o laboratório solicitante, tá? Que pediu essa calibração, ou a empresa solicitante que pediu essa calibração. Nós falamos no item anterior sobre o programa de calibração, em quanto tempo que deve ser calibrado, né? Qual que é o planejamento para retomar essa calibração, para refazer essa calibração, né? Da validade dessa calibração. Então, portanto, o laboratório que calibrou não deve colocar validade dessa calibração. Isso é mandatório pela norma. Quem deve fazer isso é função, né? Isso é responsabilidade do solicitante da calibração. Como que a gente reconhece, então, que aquele equipamento foi calibrado, né? Sendo que o equipamento está ali, e aí vem o certificado de calibração, que é uma folha, um relatório com os resultados de calibração. E esse relatório normalmente fica lá no arquivo. Então, para que as pessoas que estejam utilizando esse equipamento ali, tenham prontamente essa informação do status de calibração desse equipamento, então são enviadas essas etiquetas de calibração. Neste caso, né, a identificação unívoca, já falei, o número de certificado é importante, a data de calibração, e aí, mediante esse programa, esse planejamento prévio da calibração, da situação de calibração desses equipamentos, aí o laboratório solicitante vai, ao receber então esse equipamento, vai analisar criticamente esse certificado de calibração e vai dar o aceite ou não dessa calibração. Quando o aceite, né, liberando esse equipamento para o uso, vai então imediatamente preencher essa etiqueta ali com a validade dessa calibração. Preenchendo a etiqueta com a validade da calibração, essa etiqueta então, ela deve ser colada ou no próprio equipamento, instrumento de medição, ou o mais próximo possível, onde fique visível para o usuário, ele reconheça o status de calibração. Então, por exemplo, um paquímetro, um micrômetro, uma pipeta, fica difícil às vezes você colocar essa etiqueta no próprio instrumento. Aquelas pipetas, por exemplo, que elas são um conjunto de pipetas, né, que você manuseia elas em conjunto, fica complicado você colocar. Então, deve ter uma caixinha, deve ter um recipiente onde ela é guardada, colocar nesse local. Tem laboratórios, né, que, por exemplo, usam uma tabelinha, painel acima do balcão, onde são guardados esses instrumentos, também colocando essas etiquetinhas, né, e indicando o status daqueles equipamentos que estão naquela bancada. Então, depende também do teu ambiente físico aí que você tem, espaço de local que você tem para colocar. O que mais que é interessante falar? O material dessa etiqueta, tu chamar bastante atenção para isso, porque tem alguns equipamentos que são, por exemplo, solicitados em temperatura mais alta. Vamos supor que essa etiqueta do laboratório de calibração, ela não consiga ser utilizada por causa do material, você pode realizar então uma etiqueta do laboratório, transferindo as informações
dessa etiqueta para a etiqueta do próprio laboratório, se for necessário. Essas informações, então, devem ser transferidas exatamente como está nessa etiqueta aí desse exemplo que eu estou colocando, elas devem ser transferidas, então, para essa etiqueta do laboratório. Equipamentos que aquecem bastante, o pessoal às vezes desenvolve aquelas etiquetas metálicas. O laboratório precisa ter uma forma aí, então, de estar adequando, né, essa questão de cumprimento desse requisito para o status, né? Tem equipamentos que às vezes não são colocados exatamente no equipamento, é colocado na bancada onde o equipamento foi instalado. Nem vou ficar entrando muito aqui nesses detalhes, porque isso tem que analisar caso a caso, tá? Como que dá para fazer quando é difícil de colocar, o equipamento é pequeno demais, ou a caixinha que é guardado fica longe dele, enfim, mas sempre tem uma alternativa, tá? De estar lembrando que o objetivo, né, é informar para o usuário, né, para a pessoa que vai usar, que vai fazer o uso, o status dessa calibração, tá? Para ele verificar se está dentro do prazo de validade da calibração ou se venceu e aí tomar providências, né? Segregar, tirar de uso, né? É para isso que serve essa etiqueta. O item 649 nos trazem como que o laboratório deve agir quando acontece alguma coisa, né, com esses equipamentos, com esses sistemas de medição, que possa afetar então os resultados, né, ou seja, depois da calibração ou no uso, manuseio desses equipamentos, o que o laboratório, quais as providências que ele deve tomar aí para que tenha certeza que essa situação de algum acidente, algum desajuste, ele não venha interferir então na validade dos resultados finais, confiança desses resultados finais. Vamos ver então. Deve ser retirado de serviço o equipamento que tenha sido submetido a sobrecarga ou que tenha sido manuseado incorretamente, que produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados. São situações aqui que podem acontecer, né? Uma sobrecarga de energia, picos na rede de energia elétrica podem causar desajustes internos no funcionamento desse equipamento. Dependendo da natureza do equipamento, o instrumento de medição, em geral, pode afetar. Ou que tenha sido manuseado incorretamente, né? Vamos pegar o caso da pipeta lá novamente, que é um instrumento muito sensível, né, de ser utilizado. Precisa muito tato ali, muita habilidade da pessoa que vai manusear, do técnico que vai utilizar, ou da desmontagem para limpeza e depois da montagem. Comentei nos vídeos anteriores que tem, né, com relação às pipetas, tem uma norma ISO para que possa, então, cuidar do desempenho dessa pipeta, que envolve, né, situações de limpeza, de ajuste, da balança. Eu gosto sempre de colocar, na impressão que é repetitivo, mas a balança, o prato dela, né, que é sensível, né, que tem a questão do erro da excentricidade também. Então, ela é sensível no sentido de manuseio e é sensível também no sentido de sobrecarga ali sobre ela. O jeito que você coloca, né, quando eu falo sobrecarga, o jeito que você deixa, então, essa massa, né, esse volume em cima dessa balança para poder fazer a medição. Pode acontecer de escorregar da mão Becker, né, por exemplo, do técnico, né, e cair no prato da balança, né, e dar aquela sobrecarga ali. Né? Como será que ficou? Então, essas análises críticas, elas precisam estar o tempo todo presentes ali no pessoal. Esse pessoal precisa ser muito bem treinado nesse sentido. Então, lembra a gente que os treinamentos que se falam lá em 6.2, no item pessoal, não é só a nível de saber realizar um ensaio, né? Saber que tem que ter um programa de calibração, mas essas particularidades, às vezes, elas são muito importantes, porque a gente, às vezes, gasta investimento ali para estar montando esse laboratório, para colocar os melhores sistemas de medição. E outra, a manutenção não é só no momento que vai fazer manutenção que a gente precisa lembrar cuidado com os equipamentos, né? Fazer só a manutenção por si para ver se tem algum problema. Mediante todo esse investimento, né, que a empresa faz nesse laboratório, então o cuidado com esses equipamentos, né, é muito importante também, tá? Senão você pode invalidar ali uma calibração ou invalidar os resultados, a confiança desses resultados, né, em geral, desse equipamento, sem às vezes perceber. Bom, então qualquer situação que produza, né, esses resultados questionáveis deve ser averiguado, seja com a integridade do equipamento, seja com a comprovação metrológica dele. E, continuando, o equipamento, então, deve ser isolado, né, para evitar a sua utilização, ou deve ser claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço.
até que tenha sido verificado que está funcionando corretamente. Então, esse equipamento ele deve ser segregado. Se tem dúvida, se você não conseguiu ainda verificar se foi afetado ou não, segrega. Tira ele de uso, é melhor. E aqui entra também a importância de você ter equipamentos, principalmente os instrumentos, né? Às vezes um equipamento nem sempre é possível ter um substituto, mas os instrumentos, né, bem passível, né? Uma balança a mais, um paquímetro, um micrômetro, né, pepetas, de se pensar aí nessa questão de substituição também. E o cuidado, né, principalmente quando é um equipamento que você só tem aquele no laboratório, né, que é um equipamento muito robusto, você não pode ter mais de um, ou porque é um equipamento que não é viável economicamente ter mais de um, cuidado com esse equipamento deve ser maior ainda, né? Porque se acontecer alguma coisa que danifique esse equipamento, então ele vai ter que parar, né? E o serviço vai parar também. Então, conscientizar o pessoal sobre isso é muito importante. O laboratório também deve examinar o efeito desse defeito ou desvio dos requisitos especificados e deve iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme. Então, aqui envolve, né, o item 7.10, que nós iremos tratar, então, aí, que é sobre o trabalho não conforme, como lidar com essa questão do trabalho não conforme. Nesse caso, deve ser aberta aí uma ocorrência de trabalho não conforme, um relatório de não conformidade, e essa causa, né, seja do incidente que ocorreu, seja do defeito que ocorreu, deve ser investigada. E eu costumo falar que aqui tem duas investigações, dependendo da situação. Uma é do que ocorreu, porque ocorreu. Talvez na causa você consiga mapear as duas, mas tem casos que é até bom colocar separado para tratar. E a outra é com relação ao que ocorreu com o equipamento. Então, essa premissa, né, deve ser investigada, deve ser tratada e dar as ações aí necessárias, então, para que isso não volte a ocorrer. Primeiro, para as correções, né, o que fazer, qual que é a disposição imediata, conforme o conceito de tratamento de não conformidade. O que primeiro eu devo fazer? Então, primeiro eu devo segregar esse equipamento, porque eu estou na dúvida que se invalidou ou não, comprovação metrológica ou funcionamento, né, desse equipamento. Então, estou segregando, aí vou investigar. Em seguida, investiguei, encontrei a causa do que aconteceu com o equipamento, né? Nesse momento estou falando do equipamento, então vamos ver as ações corretivas, né, que eu preciso tomar para que isso não volte a ocorrer. E aí, nas ações corretivas, eu consigo, de repente, investigar o que aconteceu a nível de, né, o porquê que ocorreu esse incidente, se foi mesmo um incidente, se foi um ato inseguro, se foi questão da própria integridade do equipamento ali, que com o uso desgastou, ou se foi a falta de uma manutenção preventiva, como eu comentei antes. Então, há de se investigar tudo que possa envolver aí esse fato, essa ocorrência, e tratar para que não volte a acontecer, né? E também fazer ações preventivas aí, verificando, então, em todo o sistema de gestão, se não está acontecendo igual em outras atividades, com outros equipamentos, dependendo aí da causa raiz do que aconteceu, ok?